Isaías 42, verso 14. Amém, irmãos? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a parturiente e ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforido. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, orarmos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós subimos aqui nesta noite como servos necessitados, porque Tu és um Deus tão bom e tão misericordioso, que nos deste a oportunidade de subirmos aqui para louvar, exaltar e glorificar o Teu nome. E nós pedimos que este momento tão importante da Tua palavra, Tu nos ensine, nos fortaleça, nos alimente nesta noite, pois nós oramos como servos necessitados, que a Tua palavra tenha uma ação em nós. Amém? Que a Tua palavra nos traga, ó Deus, um ensinamento para nós, o crescimento espiritual, e saiamos daqui fortalecidos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Meus irmãos, a palavra de Deus que nós lemos hoje nos traz um ensino muito profundo, porque na história da Bíblia e desde o início, Deus sempre quis falar com o homem. E nós vemos isso de quando ele cria o Éden, ele cria um relacionamento com Adão. E a palavra vai dizer que Deus, ele visitava Adão nas manhãs, nas tardes e até o anoitecer. Eu creio que Deus dava bom dia, boa tarde e boa noite a Adão. Era essa intimidade que Deus tinha com o homem. Deus sempre quis criar um relacionamento, uma intimidade de falar com o homem. Deus nunca quis estar distante do homem. Isaías, o próprio Isaías vai dizer que o que afasta o homem de Deus é as suas transgressões e o seu pecado. Isaías 59 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, né? Mas é o pecado do homem que afasta ele. Então, o Deus, ele sempre quis falar, e em especial, meus irmãos, Deus quis falar com o seu povo, aquele a qual ele deu o nome, aquele a qual ele criou. E o povo de Israel, para Deus, é um povo muito especial, porque é um povo que Deus deu a ele o seu nome, Deus deu a ele a sua marca. Esse é o meu povo, o povo que me adora, o povo que eu tenho templo, o povo que eu cuido de uma forma especial. Mas ao mesmo tempo que Deus cuidava desse povo, a Bíblia mostra que é um povo oscilante, um povo que, vez por outra, estava adorando a Deus, estava sendo fiel, mas ao mesmo tempo caía, deixava de adorar e colocava ídolos que não era da linhagem de Deus, criava coisa, que modificava o altar, e Deus se afastava, e por causa disso, eles pagavam preço, não é verdade? E começa no Egito, eles escravizados ali, mas há um clamor, e Deus tira o seu povo através de Moisés, e Deus conduz o seu povo. Deus nunca desamparou o seu povo, mas interessante, meus irmãos, é que nessa caminhada de Deus com o seu povo, a Bíblia mostra que nessa desobediência, Deus ainda vai operar grandemente através dos profetas, através dos sacerdotes, através, até no tempo dos juízes, Deus operou
Mas a Bíblia diz que no término do reinado do rei Ezequias, há um período que o profeta Jeremias, ele fala que o povo seria escravizado, seria preso novamente, e esse período agora era o período babilônico, onde o rei da Babilônia pega ali todos os de Jerusalém, os principais, deixa só aquela gentezinha pobre ali, mas eles cumprem ali 70 anos de escravidão. E eles saem. E quando sai da escravidão ali, Deus ainda fala com eles. Deus continua falando, eles saem e Deus sara as feridas deles. Eles saem falando até a língua do hebreu, não saem falando a língua lá de Babilônia, não. Mais interessante que, meus irmãos, esse mesmo povo desobedece a Deus. Dentro desse período, a Bíblia mostra que no término do profeta Malaquias, há um período interbíblico ou intertestamento, que as pessoas chamam, que nós vemos aqui, há uma folha em branco, os irmãos já viram, que separa o Novo Testamento do Velho, os irmãos já viram isso? Que tem uma folha em branco. Quem já viu? Levanta o braço. Nunca viram, não? Quando você pegar a Bíblia, que abrir sua Bíblia, pode olhar que há uma folha em branco. E aquela folha em branco ali não está por acaso, não. Aquela folha em branco ali tem um sentido. Aquela folha em branco ali está o período que Deus ele passou sem falar com o seu povo. E Deus passou, sabe quanto tempo, irmão, sem falar? Os irmãos sabem? Quantos anos? 400 anos Deus passou. Tem um... Tá ouvindo esse microfone, Davi? Tá ouvindo? Estão ouvindo bem, irmão? Então, amém. Então Deus passou o tempo ali sem falar com o seu povo. 400 anos. Irmão, sabe o que é isso? Você passar 400 anos sem ouvir a voz de Deus. Dá para imaginar isso? Meus irmãos, vou dizer uma coisa aqui, os irmãos. Se tem lutas, se tem provas, se tem dificuldades na sua vida, não tem coisa pior do que viver o silêncio de Deus. Viver sem ouvir a voz de Deus. E foi isso que Deus fez. Deus silenciou para aquele povo. Mas não era o desejo de Deus de silenciar com eles. Por quê? Quando você lê o livro do profeta Malaquias, você vê que tudo está deturpado. A oferta ao altar era ovelha manca, ovelha cega. E ele até compara dizendo o seguinte: quando você for ofertar ao seu governador, por acaso ele vai aceitar isso? Era como se o altar de Deus fosse um lixo. Ofertasse qualquer coisa. E Deus se afasta. Deus diz: não vou falar mais com esse povo. Eles vão viver sem ouvir a minha voz. E sofreram por isso. E meus irmãos, a profecia e os profetas, eles apontam para uma voz que viria. Uma voz que ia quebrar esse silêncio. A voz do que clama no deserto. Não pode dizer amém? Amém, irmãos? Amém, irmãos? Os irmãos estão vivos aí? Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Quem tem boca, louva. Quem tem fôlego, louva o Senhor. Os irmãos estão meio, né? Então, a voz do que clama nos desertos. Que voz era essa? Quem pode responder aí? Que voz era essa? Davi, que voz era essa? João? Era a voz de João? Sim ou não? Hein, irmãos? Era a voz de João? A voz de que clama no deserto? Entenda. A voz do que clama. Era o eco. João era o eco. O que clama era ele. Era Jesus. Que estava para vir.
João era apenas o eco da voz dele. A voz que ia clamar no deserto era ele. E Deus, nesse período, o desejo dele, ele chega dizendo, o texto que nós lemos é esse. Ele tem 3 estágios aqui. Veja só o que, vamos entender o que diz o texto. Está aqui. Olha, veja os estágios aqui, irmão. Por muito tempo me calei. Então ele está calado. Vai subindo o desejo. Ó. E estive em silêncio. Então aqui ele quis falar. Ali ele está em silêncio. E essa me cultive. O desejo de Deus sempre foi de falar com o homem. Mas às vezes há esse silêncio nas nossas vidas também. Quanto tempo Deus não fala com você? Como é que está o seu altar? E Deus vai dizer o seguinte, olha, eu me contive, eu me calei, mas agora ele diz o quê? Darei o quê? Darei gritos. E não é um grito comum. Podia estar ali, irmão, só o grito. Ele podia falar, vou dar gritos. Mas não está só o grito. Eles vão gritar como uma mulher parturiente. Levanta a mão aqui as mulheres que teve filho de parto normal. 1, 2, só 2. 3. Quem teve filho de parto normal? Dói? Dói? Dói, Diane? Que dor é essa? Sabe explicar? Eu não senti, não. Mas eu vi. Minha esposa teve 2 abortos. E um deles foi em casa. Ela morreu. Eu posso dizer isso aqui, ela morreu. E Deus ressuscitou ela. Ela começou a perder sangue, começou ali ir no banheiro e aquele gemido. E eu disse, vamos para a maternidade. E ela, não, eu vou ficar aqui mais um pouquinho. Vamos, não, eu vou ficar aqui mais um pouquinho. E foi passando a noite, eu me deitei um pouquinho, de repente eu vi o grito. Rosival! Quando eu entrei no banheiro, ela caiu nos meus braços, desmaiou. Mas não foi um desmaio. Ela desmaiou e perdeu a cor e os olhos ficou abertos. E perdeu aquele brilho do olho. Eu pegava, não tinha pulsação. Eu, desesperado, chamei meu filho e fiz um clamor. A boca dela já estava travada. E eu coloquei o dedo ali e a língua estava enrolada já. Eu puxei, travou no meu dedo aqui os dentes dela. E eu clamando, mas não tinha. Meu filho batia no rosto dela assim, não tinha. De repente, nós oramos ali e ela voltou. Esse foi um. O outro, nós saímos de casa e ela sentindo uma dorzinha só. Chegamos em uma determinada maternidade, a médica disse, olha, vá para casa. Eu disse, não vou não, porque eu já tive essa experiência. E saímos de maternidade em maternidade, e ela com uma dorzinha, de repente começou a apertar. E apertar, e de repente entramos em uma maternidade, encontrei um colega meu, Deus colocou. Disse, ô Rosival, pode vir para cá. Agora vai ser tratamento. E pronto. Ela ficou, foi para o quarto. Passou 1 hora, 2. E de repente Deus tocou no meu coração, disse, vai olhar ela. E eu subi. Quando eu subi, que entrei no quarto, ela estava pálida de novo. Seu Rosival, todo do mesmo jeito. E na mesma hora ia passando o médico. Eu disse, doutor, e o quarto, pastor, tinha mais de 10 mulheres. Tinha uma que estava desde manhã gritando. Sabe o que é gritar, irmãos? E não dava, não saía, não sei o que tinha lá. Já tinha dado injeção para dilatar e não sei o que.
Mas ela gritava, Edjane, de uma forma que chamava atenção. A dor que ela sentia ali. Então a mulher sofre. O que eu quero trazer, irmãos, com essa palavra aqui? Que Deus, ali é Deus falando, os irmãos estão entendendo? Que é Deus. Ele dá gritos como uma parturiente. É que doeu em Deus se rasgar por dentro para dar o seu único filho por mim e por você. Você pode dar glória a Deus por isso? Você acha que não doeu em Deus, não? Em silenciar, pastor. Na hora que Jesus foi para o Getsêmani dizer, meu pai, se possível, passa de mim esse cálice. Foi o que Deus respondeu? Silêncio. Deus fez muito silêncio em muitas vidas. Mas no tempo dele, ele dá a bênção dele. Deus silenciou com Abraão. 25 anos depois, ele deu um filho. Mas foi o primeiro pedido de Abraão, foi um filho. Mas Deus silenciou o ventre da esposa. Chega ali a mulher cananeia, oh, Senhor, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus respondeu o quê? Não lhe respondeu palavra. Vai um mensageiro lá, Senhor, Lázaro está doente, está enfermo. Foi o que ele respondeu. Tem hora que Deus silencia, tem hora que as coisas... Aí parece que Deus não está ouvindo a nossa oração, o nosso clamor, mas Ele está vendo todas as coisas. E no tempo dele, Ele fala. Meus irmãos, Deus, o desejo dele não é de silenciar para com o homem, mas é de falar para com o homem. Mas para isso é preciso que o altar ele seja restaurado. E o que vai acontecer é justamente isso. Quando termina o livro do profeta Malaquias, que passa esse período de 400 anos, o que é que acontece? O livro do Evangelho de Mateus já começa com a genealogia de Jesus. E Jesus nascendo. E vai se processando para ser crucificado. E o céu grita quando ele morre. Sim ou não? Quando ele morre, o céu grita. O céu estremece. Na hora Deus não respondeu, mas quando ele entrega o seu espírito, está consumado, o céu gritou. O desejo de Deus não é de silenciar com você. O desejo de Deus é falar com você todos os dias. Está se terminando o mês, o primeiro mês do ano. E eu creio que Deus, Ele quer esse relacionamento de vida, irmãos. De vida no altar. De vida de intimidade com Ele. De vida de ouvir a sua voz. De ouvir o grito dEle dentro de nós. É para isso que Deus nos traz para a sua presença. E Ele diz assim, olha... E aqui diz assolarei, né? Mas a minha versão, ela diz assim... Estarei esbaforido. Quando você está... Aquele cansaço, o desejo de Deus é esse. Não é de deixar de falar com o homem. Não é de deixar de silenciar com o homem. Mas de falar com o homem constantemente. E a situação de Israel naquele momento era uma situação de desobediência. Mas a promessa era que o Messias viria. E se você continuar lendo isso aqui, ele vai dar vista aos cegos. Vai levar o homem para o caminho que ele não conhece. Porque essa é a promessa de Jesus. É a promessa da palavra de Deus. Para todos aqueles que aceitam ela no seu coração. Para ser transformado e ter uma intimidade com Ele. Meus irmãos, esse é o desejo de Deus hoje. E ter intimidade com você e comigo. Que subimos aqui nesta noite. Ouça o grito dele hoje, dentro do seu coração. Ouça o grito dele hoje, dentro da sua vida. Deus não quer silenciar com você, não. Mas para você ouvir Deus, você tem que ter vida no altar. Vida de oração, vida de busca, vida de intimidade. Meus irmãos, o mundo tem perdido isso. A igreja fiel, não. A igreja fiel está aos pés do Senhor. A igreja fiel está aos pés do Senhor, desse Deus que fala e nunca deixou de falar com a sua igreja. Porque esse era o caminho agora. Deus, Ele grita,
porque haveria de vir aquele que ia intermediar o caminho de intimidade com ele. E quando Jesus vem, ele diz assim, ó, ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Hoje, nós temos livre acesso a Deus, porque um preço foi pago pela sua vida. Deus gritou, aleluias, glória a Deus. Vamos louvar o Senhor, glória a Jesus.